dia. Hoje, dia 14 de agosto de 2026. Texto bíblico de hoje encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 25, onde lemos aviso contra a desobediência. E Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram. E plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, e tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos. Pois o Senhor nosso Deus está com vocês, e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo. E assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Até aqui a leitura de hoje. Aviso contra a desobediência. Desobedecer as leis e os mandamentos de Deus representam tudo de ruim que nós podemos passar em nossas vidas. Nós temos sempre, de novo, repetido muitas vezes os mesmos erros, as mesmas percepções. Temos cortado o caminho onde deveríamos ter seguido pela estrada reta e nem percebemos, pois o corte do caminho, muitas vezes, encurtou um pouco a distância, mas deixamos de ver o que tínhamos que ver no outro caminho. Deus prometeu ao seu povo Israel que os levaria a essa terra descrita aqui nesse texto como maravilhosa. Teriam casas boas que não construíram. Teriam objetos lindos que não conquistaram. Teriam poços que não cavaram, plantações que não fizeram. Ou seja, realmente Deus lhes daria uma terra onde eles só teriam que obedecer a Deus, continuar amando fielmente a Ele, para terem uma vida maravilhosa. Deus preparou tudo. Estava tudo pronto na terra prometida para o povo que Ele levou para lá. Mas já no caminho para esta terra, Deus acabou fazendo este povo ficar 40 anos no deserto para morrer aqueles que saíram lá do Egito. E quando o povo sai do Egito, livre, com uma promessa maravilhosa, por que então se afastou de Deus? Por que caminhou 40 anos pelo deserto até que morresse toda aquela geração mais velha?
Só sobraram as crianças, só sobrou Caleb, Josué e Moisés. Inclusive Moisés também foi proibido de entrar na terra prometida. Agora estão prontos para atravessar o rio Jordão. E Moisés fala novamente das leis, dos mandamentos de Deus, de todo o maravilhoso país que eles teriam, para eles conquistariam, com a ajuda de Deus. E manda que ensinem sempre de novo suas crianças, para que não esqueçam as leis e os mandamentos de Deus. Porque foi Deus quem deu os mandamentos e as leis para que vivêssemos muito bem, em segurança, honestidade, respeito, amor. O mundo de hoje não é diferente. Nós procuramos, nas promessas de Deus, a nossa Canaã. E não é fácil alcançá-la. As coisas do mundo oferecem muitos caminhos. Mas estes caminhos nos fazem andar pelo deserto. Andar longe da chegada no local que desejamos. Chegamos, muitas vezes, a uma idade mais avançada e parece que o caminho para nós nunca vai terminar. A tristeza, a angústia se abatem sobre as pessoas e descobrimos muitas vezes que já temos idade e que o mundo ainda é o mesmo, estamos perdidos nele. Não encontramos a Canaã, a nossa Canaã. O mundo promove muitas coisas que podem nos afastar de Deus. São muito bonitas, chamativas, parecem bem mais interessantes do que ir à igreja, ouvir a palavra, falar de Deus, procurar entender do amor de Deus. O mundo de hoje não é diferente do mundo que era no tempo do povo de Israel. A vida dos outros povos, das outras pessoas, pareciam mais leves sem o peso das leis e dos mandamentos de Deus. Mas essa vida deles leva à condenação, leva ao fogo do inferno, eterno, para aqueles que morrem no pecado e sem conhecer a Deus. Nós buscamos todos os dias nos aproximarmos mais e mais do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso verdadeiro e único Deus. Oramos e pedimos que Ele esteja conosco todos os dias e que possamos fazer o que é certo, o que é reto, e que não nos desviemos muito do caminho que precisamos seguir, pois daqui a pouco podemos nos perder no deserto. E aí a vida se torna ainda mais difícil. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus nos deixe andar no caminho correto, que possamos nos desviar dos atalhos para não encontrar o deserto e por ali andar por tanto tempo. Que possamos, sim, encontrar sempre a esperança verdadeira em Cristo Jesus. Bom dia.